Olá, humanos! Ubuntu para você, tudo bem? Buenos dias! Hoje nós vamos falar de Parkinson e fisioterapia. Vai ser muito bom! E fisioterapia com Clinton. Querido Clinton. Clinton, já te vi aqui, já vou te chamar. Só tô esperando mais gente chegar, tá bom? Tem uma setinha aí embaixo, Clinton, que é um aviãozinho, que você pode chamar mais gente, tá bom? Chama mais gente com essa setinha. Vai aparecer sua lista de amigos. Então, quanto mais gente você chamar, mais a gente vai conseguir divulgar o parkinsonismo, a fisioterapia, as pessoas que precisam de mais informação sobre neurocoisas. Então vou botar até esse aqui como subtítulo: fisioterapia e neurocoisas. Quero saber tudo nesse quase feriado, nesse almoço com o meu querido Clinton. Deixa eu fixar esse comentário. E você que está chegando agora, faz a mesma coisa, Gabriel. Tudo bem com você, querido? Chama mais gente, Físio Mundo Melhor também. Antônio, clica nessa setinha. Eu vou fazer isso agora. Vou chamar aqui, ó, mais gente para live, para encher a live e ter qualidade de conversa pra gente. A maioria dos meus amigos já são da fisioterapia, então é uma conversa muito boa. Quem não é da fisioterapia vai certamente se interessar em almoçar sabendo mais sobre Parkinson, o que é o tal do parkinsonismo, qual a diferença. Cliton vai falar tudo pra gente. O que é o GEDOPA, como funciona. Vamos encher esta live. Vai chamando mais gente até não dar. Deixa eu achar o Clinton aqui. O GEDOPA. Que bom, professora Ariane. Vem sempre, tá bom? Meio-dia. Olha ele aí. Tudo bem? E aí, tudo bom, Renato? Tudo bem, querido. Boa tarde. Que bom que Boa você tarde. aceitou esse convite. E tô sabendo que é a primeira live. É a primeira live no Instagram. Eu tentei a primeira vez com a Camila, só que a gente fez simultâneo no YouTube e no Instagram. Só que o Instagram não aguentou. Que bom, Camila é uma querida também. Que bom, querido. É um prazer estar contigo. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Já se conhece já há uns 10 anos já, ou mais, né? 10 De anos, né? Como passa rápido, né, essa Renato? rápida, de jornada aí. E eu queria que você se apresentasse para o meu público, contasse um pouquinho aí da sua jornada até o GEDOPA e de onde você veio. Então, sou original do Rio de Janeiro, mas eu migrei, né? Eu tenho um espírito um pouco de nômade. Isso é Então, bom. minha formação toda é no Rio de Janeiro, mas profissionalmente eu transitei em outros dois estados, além do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, numa universidade que tem lá, a Ah, que Universidade legal. Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, e no Paraná, na Universidade Federal do Paraná. Que bárbaro. Mas você se formou no Rio. Me formei no Rio, na então Universidade Gama Filho, que era uma universidade muito boa na época. Muito boa, Era, inacreditável falar isso para os jovens, que existiu a Gama Filho. Tanta não, e era gente boa. fantástica a estrutura, era um Eu, quarteirão
Exatamente, um campus assim bem estruturado, tinha ali várias atividades, inclusive o núcleo artístico da Universidade Gama Filho, Uhum. o núcleo esportivo era bem forte, né? E, infelizmente, houve aí um investimento mal realizado que levou aí à falência da universidade, né? Que bom, querido. A gente está com audiência ótima aqui. Caio, Vilma, Túlio, sejam bem-vindos. Ah, Vilma, um Vilma beijo para entrou Vilma. agora. Eu foi minha professora lá na Gama Filho, E bom. Vilma trabalhou muito comigo no bacana, BMR, fizemos pesquisa junto, um carinho muito grande por muito ela. legal. E é muito bom a gente dar esse valor a quem pavimentou o nosso caminho, né? Quem foram os Sim. professores, além da Vilma, que você se recorda, que não só na neuro, mas que fizeram você acreditar que a fisioterapia era realmente a profissão que você ia percorrer? Então, Renato, a minha história com a fisioterapia neurofuncional, ela começou desde a graduação. Então, isso para mim, eu nunca tive muito problema em relação a escolher qual a área de atuação. Desde o início, eu tive claro que a área de neuro era uma área que eu gostaria de atuar. Para quem está iniciando a graduação é muito difícil, né? Hoje talvez seja mais fácil, porque já é mais difundido o que é fisioterapia. Mas na minha época, que foi início da década de 90, as pessoas não sabiam muito bem o que era fisioterapia. Inclusive, eu também tive dificuldade de saber. Eu tive que buscar, na época do colégio, um profissional de orientação vocacional para me explicar o que era fisioterapia. E aí, quando eu comecei a cursar, eu tive uma das primeiras disciplinas, a anatomia. E aí a gente viu o sistema como um todo, inclusive o sistema nervoso. E no Uhum. segundo período, quando eu tive a neuroanatomia, eu fiquei encantado. Eu falei, olha, eu não sei o que a fisioterapia faz nesta área, mas é nisso que eu quero. Então, o professor Carlos Chagas, que foi meu professor de neuroanatomia, ele para mim foi um exemplo, porque é de um conhecimento da anatomia, da questão funcional, que me encantava, aquele conhecimento, e com o sistema nervoso ele é tão complexo, né? E aí isso então atiçou a minha curiosidade. No terceiro período, eu tive a neurofisiologia. Eu falei, caramba, é um universo assim, é um oceano a ser desvendado. Então, eu falei, olha, é nesta área que eu quero atuar, mas ainda sem saber muito claro como que a fisioterapia poderia atuar tendo esses conhecimentos. Mas No quarto período, você ficou encantado pela dificuldade ou pelo universo mesmo que aquilo apresentava? Porque às vezes a gente gosta de algo que é difícil, né? não foi pela dificuldade, foi pela beleza, tá? Uhum. Porque a respiratória também é complexa, É, mas nem por verdade. isso eu gosto. Muito pelo contrário, eu tenho muita dificuldade nisso. E aí, no quarto período, eu tive uma disciplina de neurologia clínica, que um professor brilhante, que me fugiu o nome dele agora, mas ele falava, né? Para a gente confiar na gente, que a gente é capaz. Verdade. Que bom. Porque a neurologia que se apresentava para nós era difícil, né? De a gente entender o raciocínio clínico naquela época. E daí, no quinto e sexto períodos, eu tive a disciplina de fisioterapia, que na época era fisioterapia em neurologia, ou fisioterapia neurológica, dado pela Vilma Costa. Eu É, falei, nossa, é aí que eu quero, então, transitar. Então, foi muito fácil para mim, na graduação, estabelecer a minha área de atuação. Tanto que, quando eu me formei, desde sempre eu atuo na neurofuncional, né? e a coisa certamente acelerou muito rápido, né? Você se formou em que ano? Eu me formei em 97. 90. Quando eu entrei na faculdade, você se formou. E quando eu me formei naquele boom da fisioterapia, que muitas faculdades precisando de professor, e eu não tive nem tempo de ser
clínico. Eu já fui para o mestrado e já comecei a dar aula, e hoje eu vejo o quanto eu pequei. Sorte que eu fui dar aula de anatomia, né? Fui dar aula de ciência básica. Mas o quanto é necessário a clínica, a experiência, o hands-on para você ensinar, né? Você só ensina o que você pode dar. E naquela época, como era a formação científico e técnica? Você tinha essa diferença? Ou os professores conseguiam misturar bem essas duas partes? O universo era mais separado? Tinha essa coisa que a gente chama de translacional? Como era aquele universo dos professores na sua geração? Na época era bem diferente, né? Tanto que a gente não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Então, para você ter Para buscar ideia, um artigo. Nossa, eu peguei isso na minha formação acadêmica. Para pegar artigo não tinha internet, a gente tinha que ir até a biblioteca, pegar lá o ficheiro com a referência, a gente ia catando lá o nome da revista, aí na ficha a gente verificava, encontrou lá a ficha relacionada às revistas, aí a gente via se tinha lá o volume, aí a gente via se tinha a série. Para daí, encontrando a ficha no ficheiro, a gente ia até lá a parte da biblioteca que se encontrava a coleção do periódico. Ou ia lá para o Então, fundão, ou ia lá para o fundão para Fiocruz, ou mandava uma isso cartinha para a Birene. é. Então, é lógico que era uma época muito diferente, que o acesso à informação ele se concentrava quase na sua totalidade na figura do professor. E hoje a gente vê que isso se diluiu, né? E eu não estou dizendo com isso que a figura do professor tenha perdido o seu valor, mas muito pelo contrário, né? Hoje o professor ele tem como um de seus desafios justo conseguir fazer uma síntese com tanto acesso à informação, com tantas informações também consistentes, de fazer essa leitura para, nas suas aulas, fazer essas ponderações, né? Então, acho que é mais desafiador, porque hoje os alunos eles têm acesso à informação que não perpassa somente pela figura do professor, mas o professor ele tem que dar ao aluno esse feedback, né? E ensinar Perfeito. também as fontes confiáveis, para daí a gente exercer a parte clínica e a parte científica também, né? Perfeito. E como foi a sua fase de estágio, querido? Como foi essa fase de primeiro contato com os pacientes? Isso era incentivado? Como você compara com o que tem sido proposto hoje? O que eu quero fazer um paralelo é que a mudança está sendo muito rápida, né? Como a gente se formou e o que a gente está dando. Eu nunca ouvi falar, eu não tinha internet quando eu me formei, ela veio comigo. Eu nunca tinha ouvido falar em ciência translacional, e eu ensino isso. Eu nunca tinha ouvido falar em PBE, e eu ensino isso. Eu não tinha ouvido falar nas técnicas, na maioria, Mulligan, Maitland, Mackenzie, todas as PNF, todos os cursos que a gente talvez tenha se especializado para ensinar. Os nossos professores não tinham esse aprimoramento que a gente tem para passar. E eu acho, salvo exceções, que a gente não, eu quero ser bem educado, né? Tá conseguindo se atualizar muito rápido para entregar para os nossos alunos essa mudança que a fisioterapia tá precisando, né? Salvo exceções. A gente sabe que também há uma deteriorização da graduação ao mesmo tempo, né? É difícil a gente conseguir mensurar a qualidade nesse momento da fisioterapia. Então, como foi e como você acha que está sendo agora essa importância que é a graduação em fisioterapia? Você que está na academia, a gente vai falar de Parkinson,
mas você está dentro da academia, está dentro da sala de aula. É um desafio para ambos as pontas, né? Todos os atores envolvidos nisso. Para o professor, talvez principalmente, Renato, porque nós fomos formados numa outra lógica, numa outra estrutura de ensino. E que, justo como você falou, nós estamos passando por uma transição, por uma transformação tecnológica que está acontecendo num curto período de tempo e que tem impactado intensamente as nossas vidas. Uhum. Se a gente comparar, né, que assim, uma geração ela tem de 25 a 30 anos, a linguagem ela tem aí milhares de gerações. A escrita também outros milhares. E as questões tecnológicas, como YouTube, Instagram, WhatsApp, elas não têm nenhuma geração completa. E a gente está tendo que se adequar a isso, né? Por exemplo, para mim, a live no Instagram é a primeira vez que, de fato, eu estou fazendo contigo. Então, é uma nova linguagem que eu estou tendo que aprender. Assim como sala de aula, por conta dessa pandemia da Covid, eu estou sendo obrigado a me formar, me instruir, me instrumentalizar com tecnologias que não eram da minha competência. Eu até brinco que daqui a pouco eu vou ser editor de vídeo. Eu estou tendo que estudar programa para fazer videoaula, editar as aulas, utilizar com mais intensidade, com mais frequência, plataformas de ensino, e daí vai. Então, isso é um desafio do ponto de vista do formador, do educador. Do ponto de vista do estudante, eu vejo que hoje existe uma facilidade muito grande de você perder o foco, né? Então, você tem tantas possibilidades, tantas variedades, que você, às vezes, acaba perdendo a linha que você tem que seguir para você construir aí o teu conhecimento. Então, isso também é um perigo, né? Do ponto de vista da formação, porque, às vezes, a pessoa começa por um caminho e aí é tantas possibilidades que ela se perde aí no meio. Muito bom. Então, essa autoeducação, esse autofoco do estudante é fundamental também, né? Que também não adianta. Hoje eu vejo que a geração, isso é uma análise geral, óbvio que não se aplica a todos, mas que justo por ter tantas possibilidades, tantos caminhos, me parece que a informação, ela sempre fica ali na superfície. As pessoas, elas buscam o que está na superfície e têm a dificuldade de fazer o aprofundamento que a nossa geração, quando nos formamos, nós tínhamos isso de uma maneira mais consistente. Então, eu penso que fazer esse diálogo entre essa geração de educadores formados por uma lógica que não é atual, com um público, com educandos que têm uma facilidade muito maior do que nós a lidar com essas tecnologias, e você encontrar essa linguagem entre as duas partes, ela é um desafio. Perfeito. Professores orientadores são cruciais nessa nova geração. E vamos agora nos focar um pouquinho mais para neurocoisas e como foi a sua guinada acadêmica para o seu GEDOPA, né? Para onde você está hoje. Você falou que foi para 2 universidades. Você já foi como docente, já foi como professor. Como foi sua pesquisa de mestrado, sua pesquisa de doutorado? Conta um pouquinho dessa sua aventura acadêmica. Então, quando eu terminei a graduação, foi bem interessante porque eu queria continuar os estudos. E aí eu procurei, em 1997, uma pós-graduação lato sensu, que é a especialização. E eu fiz com a pós-graduação, que na época era chamado de fisioterapia neurológica, que a coordenadora da pós-graduação era a Solange Canavarro. Então, foi naquela ocasião que eu conheci a Solange Canavarro, em 1991. E daí, tinha lá os módulos todos relacionados a neuro. Eu falei, caramba, mas é muito bonito, né? Eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu não posso parar aí, porque
aquilo me instigou a continuar a caminhada. Então, da metade para o final do curso, da especialização, eu procurei a Solange e eu falei com ela, me apresentei, falei que era aluno do curso dela e que eu queria continuar os estudos. Porque, inclusive, tinham professores que estavam fazendo mestrado ou tinha já concluído o doutorado. E aí a Solange falou que ia ver. Bom, isso ela me contou há pouco tempo, tá? Até então também era surpresa para mim. Ela falou que ela ia falar comigo depois porque ela queria ver o meu histórico acadêmico, Ah, muito para saber bom. se eu era bom aluno, para saber se ela poderia me indicar para um programa, e o programa que ela fazia o mestrado na ocasião, que era o programa em Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Uau. aí ela viu o meu histórico e falou, bom, esse pode, né? Eu acho que tem perfil. E aí foi quando, então, ela me apresentou a professora Ana Maria Blanco Martinez, que foi a minha orientadora de mestrado, junto com a professora Silvana Lodge. Que então eu assumi um projeto, comecei a me envolver como aluno especial para entender a rotina de laboratório de pesquisa básica, que é bem diferente da rotina de pesquisa clínica, mas era algo que eu queria entender, Renato. Por quê? Porque, para mim, na época, na nossa formação, a gente não tinha essa clareza que a gente tem hoje. A gente falava, olha, tem que trabalhar, tem que atender as pessoas com Parkinson, porque elas têm diminuição de força, elas têm rigidez, têm tremor, têm dificuldade na mobilidade. Mas eu ficava pensando, mas se a doença ela é neurodegenerativa, por que eu tenho que fazer? Né? Qual que vai ser o benefício? Uhum. Então, aquilo sempre era uma pergunta que vinha à minha cabeça. Então, eu resolvi fazer um mestrado e um doutorado em ciências básicas para eu poder melhorar esse meu entendimento de como que eu, sendo fisioterapeuta, fazendo atividades terapêuticas, poderia melhorar a condição física e clínica do paciente, né? Uhum. Então, meu mestrado, meu doutorado foi em neurociências. E eu estudava, as pessoas sempre ficavam perguntando, porque eu estudava o olho do caranguejo. E as pessoas falavam, Clinton, você é fisioterapeuta? O que tem a ver o olho com a fisioterapia? Muito Então, bom. olha, foi um exercício, inclusive para mim, de autoconvencimento, para eu poder entender para mim também por que eu, fisioterapeuta, estou estudando o olho de caranguejo. E eu tive, claro, processos de crise existencial, porque era um outro universo. Então, eu tive que racionalizar para poder eu primeiro entender o que eu estava fazendo, para depois explicar para as pessoas. Foi um processo desafiador, mas que, assim, eu não me arrependo, porque todos os processos que eu passei de aprendizagem no mestrado e no doutorado, eles foram fundamentais para a minha atuação hoje, né, na pesquisa. Uhum. E ciência, eu passei pelo mesmo desafio que você, né? Alguns anos depois na bioquímica, eu estudei em algum momento músculo, né? E pelo menos não foi o olho do caranguejo, eu consegui explicar que era uma fibra isolada de camundongo, mas em algum outro momento do doutorado eu estudei levedura, para estudar mutação genética e E, explicar que levedura era a coisa mais parecida com o mamífero que a gente tem. E depois eu estudei zebrafish e explicar que a mutação do zebrafish era tão parecida com a nossa mutação. Depois eu falei, não vou explicar não. Vamos embora, que eu sei o que eu estou fazendo. porque é difícil para quem está de fora entender, né, essas relações, mas tudo, se a gente puder explicar, são modelos É um para nós modelo. tentar entender um fenômeno, né? E no caso, o meu fenômeno que eu estava estudando era um fenômeno de neurodegeneração, né? Pronto. Que bom, querido. Aí, como foi essa translação? Porque esse que é o legal, né? É você translacionar. Nessa época, você já tinha o hands-on ou você ficou hands-off só no laboratório? Você também dava uma fugidinha Não, para eu atender? sempre. Tanto que eu não.
Tanto que eu nunca aceitei bolsa, porque a bolsa ela ia me fidelizar no sentido de ficar full time no laboratório. E eu sempre entendi, Renato, que o mestrado e o doutorado ele era um processo meu de formação acadêmica para o meu aperfeiçoamento como fisioterapeuta. Então, eu sempre tive isso muito claro. Tive as opções de ter a bolsa, mas eu declinei do convite, justo porque eu não queria perder esta possibilidade da prática. E foi muito difícil, mas muito difícil mesmo conciliar a prática clínica com a formação acadêmica, mestrado e Uhum. doutorado. No mestrado, era uma loucura, porque eu era professor substituto na UFRJ, isso, sei lá, início de 2000, acho que sim. Foi início de 2000, era professor substituto da UFRJ e eu estava começando o mestrado. E daí eu tinha cobrança tanto da parte do curso da fisioterapia, de dar aula, de supervisionar estágio, e para mim o hospital universitário era um ambiente novo, que é um labirinto para quem não conhece. Então, às vezes eu me perdia, eu tinha que encontrar os alunos em determinada Hospital enfermaria. Universitário da UFRJ. A Fátima Wong está E entrando aqui lá da Holanda, querida. Luiz Felipe Figueiredo, tem muita gente querida entrando que não é do Rio de Janeiro. Então, professor Clinton, professor da UFRJ, diretor do GEDOPA, trabalha com Parkinson hoje, está falando da gente da sua história de formação e como a fisioterapia trabalha com o Parkinson e como a neurociência ajuda a gente a entender os mecanismos dessa doença e como a fisioterapia avança para trazer mais qualidade de vida para as famílias e para os pacientes com Parkinson. Hoje, a pirâmide inverteu. Não há escolha para quem vai ter Parkinson. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, se você vai viver muito, é bom ficar nessa live, hein? Vamos lá. Chegou no hospital, aquele universo enorme. pois e aí era o desafio de eu poder primeiro me localizar geograficamente e segundo fazer a conciliação da prática clínica, que daí eu fazia a supervisão de estágio, estava com os alunos e com os pacientes, e esse cenário é o que sempre me chamou a atenção, que eu sempre, se eu tivesse que escolher, seria justo essa atuação. Ah, Clinton, sala de aula, só a pesquisa ou o estágio? Seria, sem sombra de dúvida, o estágio, que ali eu consigo, nesse cenário, juntar essas diferentes partes, né? O ensino para o estudante, o contato para o paciente, que é fundamental porque é o paciente, esse contato com essa experiência clínica que me permite formular as perguntas clínicas para a pesquisa. Uhum. Se eu não tiver esse feedback, eu não consigo conduzir nenhuma pergunta, porque eu não vou saber qual a relevância clínica da pesquisa, né? Então, isso Perfeito. é fundamental, pelo menos no meu ponto de vista. Perfeito. Aqui se ensina porque se pesquisa, Carlos Chagas, né? Exatamente. Esse é o mote Essa é a universitário. máxima que eu assumo também para a minha vida, né? É Eu isso só aí. consigo ensinar porque eu consigo pesquisar. E a partir da pesquisa, é uma pesquisa que nós, então, estamos a todo momento refletindo, perguntando, né? Uhum. E aí, isso, obviamente, a gente se torna protagonista no ensino e protagonista também na pesquisa. Olha, aqui a gente tem a doutora Monique entrando agora, a Sulo, a Tami, gente que não é da área da fisioterapia e gente que está interessado em saber do Parkinson porque quer saber como funciona, dá um panorama geral do que é o Parkinson, do que é o parkinsonismo e qual é o cenário que a gente se encontra hoje, o que se pensava do parkinsonismo e do que é hoje. Faz um avanço histórico aí de como você viu no início de que você se formou e como você está trabalhando hoje. Principalmente quebrando mito. Quando a gente quebra mito, eu acho que é um libertador de algemas, sabe? Primeiro que todo parkinsonismo vai ter demência. Primeiro que todo mundo que vai ter Parkinson vai
teu freezing. Primeiro que todo parkinsonismo vai ter queda. Primeiro, acho que alguns mitos a gente pode conseguir quebrar, mas você é a melhor pessoa para falar nisso. Então, primeiro, é uma doença que no mundo ocidental ela foi descrita por um médico, geontólogo, paleontólogo, que foi o James Parkinson, em 1817. Então, a gente tem conhecimento desta doença há mais de 200 anos. Uhum. E naquela época foi feita uma descrição lá de 6 pessoas que tinham condições clínicas semelhantes e que o James Parkinson denominou de paralisia agitante, né? Parece contraditório. Se é paralisia, como é que pode ser agitante? Então, é interessante notar, né, que na descrição do James Parkinson, ele observou bem o tremor de repouso, que era comum nas pessoas. Então, por isso, do agitante, né, essa qualificação da paralisia. E a paralisia por quê? Porque as pessoas tinham lá a bradicinesia, que é um componente também importante da doença. Eu gosto muito doença... Clinton, eu gosto muito da ideia da cadeira de balanço, né? Que você balança, mas não sai do lugar, né? Isso. Então, é uma paralisia agitante, né? Você está parado, mas se mexe, mas não se move, né? Exatamente. E aí, então, foi o James Parkinson que autodeclarou, batizou a doença com o nome dele, né? Foi um discípulo dele, o Jean Charcot, que então confirmou que de fato se tratava de uma entidade clínica, que foi bem descrita pelo James Parkinson. Aí foi o Jean Charcot que propôs o nome da doença de Parkinson. Quando a gente pensa em doença de Parkinson, é importante, conforme você falou, Renato, a gente entender que é um pool, né, um grupo de situações clínicas que quem é profissional da saúde que lida com isso, talvez tenha mais clareza, e quem não tem esse contato, é importante ter esse discernimento. Porque, às vezes, a gente está diante de um parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson. Bom, mas qual que é essa diferença? A doença de Parkinson, ela não tem uma etiologia, uma causa conhecida, ou seja, não se sabe o que leva a pessoa a desenvolver a doença de Parkinson. Então, o que é a doença de Parkinson? Hoje nós sabemos que existe, então, uma morte de uma população de células do sistema nervoso, que são chamadas de neurônios, e esses neurônios são células que estão em toda parte do sistema nervoso central, né? Especificamente na doença de Parkinson, existe um tipo de neurônio, que são neurônios que estão localizados também numa região bem específica do encéfalo, que é a substância negra. E esses neurônios, eles produzem uma substância que a gente pode comparar como o combustível da célula, né? Então, esse combustível da célula, para fazer com que a célula se mantenha em atividade, é chamado de dopamina. Uhum. Então, na doença de Parkinson, a gente sabe que existe a morte deste combustível. E isso, então, é uma característica, tá? É uma característica patológica da doença de Parkinson. Aí você, ou quem esteja nos assistindo, pode perguntar, sim, mas o que é... Então, a doença de Parkinson é causada pela morte de neurônios dopaminérgicos? A gente sabe que tem essa morte, mas a gente não sabe se é causa ou se é consequência, né? Então, a doença de Parkinson, existem critérios clínicos que os médicos utilizam para determinar o diagnóstico clínico, e que isso é bem definido. Então, todos os neurologistas, eles têm que conhecer esses critérios clínicos para, de fato, atestar que a pessoa tem a doença de Parkinson. Isso é um ponto. Agora, o parkinsonismo não necessariamente é a doença de Parkinson, porque existe um pool de doenças neurológicas que vão imitar, vão se passar pela doença de Parkinson, mas que, de fato, não é a doença de Parkinson. Exemplo, uma pessoa ela pode ter um derrame, que é o acidente vascular cerebral, que se for bem na artéria, que irrigue
os núcleos da base, a pessoa vai cursar com o parkinsonismo. Uhum. Mas por que é um parkinsonismo e não a doença de Parkinson? Porque a causa é conhecida. O Uhum. problema, nesse caso, é vascular. Uhum. Outro exemplo, se a pessoa tiver tomar algum medicamento, a gente sabe que tem medicamento que gera parkinsonismo. Então, a gente sabe que a causa, o motivador daquele quadro parkinsoniano é pelo medicamento. Então, a causa é conhecida. A gente tem outra questão. Se a pessoa tiver um trauma mecânico, físico, isso pode gerar um parkinsonismo. Então, lutadores de boxe, estão suscetíveis a um fator de risco a microtraumas em estruturas subcorticais, incluindo os núcleos da base, e eles podem desenvolver o parkinsonismo. E outras doenças que vão ter uma característica que se assemelha à doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson, que é idiopática, não se conhece a causa, ela tem umas características, né? E aí, falando do mito, que é importante, que você mencionou. Uhum. Nem todo paciente com Parkinson treme. Isso é um mito. Boa. Achar que o tremor então a pessoa treme, ela tem Parkinson. Não, até porque nem todo tremor, ele é o tremor característico do Parkinson. Uhum. Existe tremor de repouso, que este é característico do Parkinson. Mas existe o tremor de intenção, que não é característico do Parkinson. Uhum. Tem um tremor postural, que pode estar presente O que no Parkinson, seria esse mas tremor? Bota para o leigo. O que seria esse tremor de intenção? O tremor quando você quer pegar alguma coisa, vai fazer o gesto. Isso. Então, para diferenciar, né? O tremor de repouso, como o próprio nome sugere, quando a pessoa está parada, ela treme. Parece estranho, né? Para quem não tem convivência com pessoas que têm um Parkinson. Poxa, mas está parado, por que que treme? É porque o tremor, ele é uma disfunção do cérebro, né? E o cérebro, ele tem uma relação com o músculo. Então, o comando para que o movimento aconteça, ele parte do sistema nervoso central. Uhum. Se existe alguma disfunção em alguma área relacionada ao sistema motor no sistema nervoso, isso pode gerar esse tremor. E aí, então, no caso do Parkinson, a característica é o paciente, a pessoa apresentar o tremor quando está parada. E aí é interessante que existem pontos específicos para esse tremor de repouso se manifestar, que é na mandíbula. Então, a pessoa está parada, ela vai ter um tremor na mandíbula. Se ela falar ou se ela mastigar, esse tremor diminui a intensidade ou até desaparece. A mesma coisa nas mãos. O tremor, ele pode ser ou seja, só de um lado, ou bilateral, ou seja, dos dois lados. E vai aparecer também quando está em repouso. E nos pés? Então, quando ela está sentada, parada, tem o tremor. Se ela tiver que andar, o tremor desaparece. Então, essa é a característica do tremor no Parkinson. E aí as pessoas conseguem ver mais o tremor no Parkinson pelas mãos, que é um tremor que é esse tipo que eu estou mostrando, né? Que é um tremor que se chamava de enrolar pílulas, porque antigamente a pílula ela era feita de uma maneira manual. Então, os farmacêuticos faziam o enrolar da pílula com esse gesto. Né? E aí, claro, depois com a industrialização, perdeu-se o sentido de caracterizar o tremor de Parkinson como do tipo enrolar pílulas. Mas daí o dinheiro, mundo capitalista em que vivemos, então veio contar dinheiro. Tá? Mas talvez isso também daqui a um tempo não faça sentido, porque a gente utiliza hoje mais cartão, né? Então, pode ser que caia em desuso. Então, a gente vai ter que encontrar uma nova relação de tarefa para caracterizar esse tipo de repouso. Então, o tremor de intenção, ele, conforme o próprio nome sugere, é quando a pessoa tem o desejo e faz um movimento proposital, com a intenção de alguma tarefa. Aí o tremor aparece. Então, diferente do tremor de repouso, a pessoa está parada, ela não treme. Mas quando ela vai fazer algum movimento, então aí a gente observa esse tremor. E é característico de pessoas que têm uma lesão no cerebelo. Tremor intencional, né? Perfeito. E para nós fisioterapeutas,
qual seria a anamnese ideal? A literatura aponta várias escalas, mas o que você chama de padrão ouro? Que um acadêmico, quem está trabalhando com neuro, deveria começar a estudar? Renato, esta é uma boa pergunta. E aí, a gente também precisa fazer uma análise cronológica da nossa formação como fisioterapeutas. A nossa formação, desde o início aqui no Brasil, ela foi muito arraigada no modelo biomédico. Então, tanto que eu aprendi, quando eu faço uma análise hoje, na perspectiva da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, nós fazíamos, naquela época, uma avaliação muito voltada para estrutura e função do corpo. Porque a lógica era esta, tá? A CIF, ela veio no início de 2000, né? Do ano 2000. Então, antes disso, o modelo vigente era um modelo biomédico. Isso é importante a gente fazer esta análise. E, conforme você disse, de nós, profissionais da saúde, nos atualizarmos para entendermos qual é a base desse modelo da Organização Mundial da Saúde, que é a CIF, que para nós fisioterapeutas, ela faz mais sentido do que o modelo de saúde anterior. Por quê? Porque o nosso fazer, a gente fala muito hoje de funcionalidade. Então, eu sempre faço a reflexão com os meus estudantes, Renato, de que a gente precisa analisar se o nosso discurso ele é coerente com a nossa prática clínica. Porque a gente ouve muito, né, profissionais falando de funcionalidade, mas se a gente discute, debate sobre a prática clínica do fisioterapeuta, às vezes a gente vê que não casa, né, o discurso com a fala. E isso é fundamental, né? Se eu sou um profissional que eu defendo a prática baseada na funcionalidade, isso obrigatoriamente tem que perpassar pela avaliação. Então, não cabe mais o fisioterapeuta fazer a sua avaliação baseada em quê? Somente em reflexos, tônus, força, amplitude de movimento, sensibilidade, porque isso não responde ao arcabouço que o termo funcionalidade se propõe. Então, quando a gente fala de funcionalidade, eu tenho que dar contas de outros domínios que não são só esses domínios que eu falei, que eles estão bem adequados no domínio estrutura e função corporal. Mas função corporal não é funcionalidade. São duas coisas, dois nomes diferentes. Então, isso é interessante porque a fisioterapia ela precisa ter a sua prática sendo refletida. Então, é uma filosofia da prática clínica. Isso é muito importante. Eu acho que o fisioterapeuta ele tem que se dedicar a esse tipo de conversa, né? De fazer uma filosofia, refletir sobre a sua prática clínica, né? E isso perpassa sobre a avaliação. Então, nesse contexto de funcionalidade, a gente precisa trazer elementos que, de fato, possam abarcar outros campos que não são contemplados nos domínios de estrutura e função corporal. Exemplo, domínio atividade. E aí tem uma gama hoje de instrumentos de medidas, de testes, que eles permitem ao fisioterapeuta a utilizarem para poder ter uma avaliação funcional em que possa abarcar, de fato, esses domínios, que é o modelo de saúde vigente. Então, respondendo ao que você tinha perguntado, qual seria, então, no campo da doença de Parkinson, os instrumentos de medida? Padrão ouro, sem sombra de dúvida, é a MDS-UPDRS, que é uma escala que avalia, então, as pessoas que têm a doença de Parkinson. Antigamente, era utilizado a UPDRS, mas daí
a Movement Disorder Society, que é uma sociedade internacional que engloba não só a doença de Parkinson, mas outras doenças que levam a um transtorno de movimento. Eles fizeram, então, uma reavaliação da UPDRS e verificaram, portanto, que poderia haver uma inclusão de itens que não eram incluídos na versão da UPDRS. Então, eles fizeram essa tarefa e elaboraram a MDS-UPDRS, que é o padrão ouro. Então, qualquer profissional ele pode utilizar. Inclusive, para quem estiver nos assistindo, pode obter esta escala no bom português no site da MDS, tá? Então, tem lá a escala na íntegra. Qual que é a dificuldade para quem faz pesquisa e se pensa em utilizar a MDS? A MDS e o PDRS, para fins clínicos, você precisa pagar. E para você, de fato, ter um refinamento, porque não é uma escala muito fácil, porque você requer, primeiro, que a pessoa tenha um certo background na prática clínica. Então, você precisa certificar. E a certificação, na época que eu fiz, ela custava $100. Então, é um dinheiro aí, considerando a cotação do dólar, é um investimento, tá? Mas para a parte clínica, se você trabalha especificamente com essa população, eu acho que é um investimento bacana. Que uma vez que você faça para a parte clínica, ok, você tem aí a possibilidade de aplicar isso e você saber que você está certificado, que você conseguiu fazer a sua calibração com a ferramenta clínica. Para a parte da pesquisa, você vai ter que pagar para cada projeto, então, que utilizar a MDS, o PDRS, né? Esse é um desafio. Mas, então, sem sombra de dúvida, é uma boa ferramenta. Por quê? Porque a MDS e o PDRS tem lá os domínios, as dimensões, as partes. Então, tem duas partes que interessam muito para o fisioterapeuta, que é a parte de atividades de vida diária e a parte de exploração motora. Então, se o fisioterapeuta, porque ela leva um certo tempo, quem tem prática, leva de 40 a 50 minutos, tá? Para aplicar ela toda. Mas não necessariamente o fisioterapeuta precisa aplicar ela toda. Ele pode aplicar só a parte 2 e a parte 3, que tem relação direta com a nossa atividade clínica. E aí vai nos dar um panorama do paciente para o componente de atividades de vida diária e para o componente de exploração motora. Qual que é a diferença entre as duas, né? Resumindo, a parte de atividade de vida diária é do ponto de vista da percepção do paciente. Então, o paciente ele vai fazer o relato a partir lá, e é sempre questões fechadas, não tem como ser perguntas aleatórias, respostas abertas, não tem isso. Mas daí, quem conduz, né, o entrevistador, ele precisa já saber quais são as respostas e conduzindo o paciente a tentar ser encaixado em uma daquelas possibilidades de respostas. E aí a parte 3 já é do ponto de vista do avaliador. Então é como tanto repete algumas questões na parte 2 e na parte 3, né? E aí, então, isso é interessante, porque eu consigo ver do ponto de vista do paciente e do ponto de vista do examinador. Então, eu diria que esse é o padrão ouro. E o padrão ouro de tratamento também deixa de ser, passando nessa escala evolutiva, estrutural, e a gente não quer que o paciente melhorou o arco de movimento, melhorou força, melhorou... O paciente não é mais essa resposta para a gente. Melhorou a atividade. Exato. É isso que a gente tem buscado. O que você tem visto no dia a dia de prática clínica, de exercícios? Eu quero resgatar a palavra cinesioterapia, né? Que a gente vai evoluindo e algumas coisas a gente vai acabar perdendo. Eu não quero perder a cinesioterapia. A nossa cinesioterapia aplicada no dia a dia. Algumas técnicas são mais eficazes do que a outra ou não? O que você
dá aí de dica para os nossos fisioterapeutas agora, que podem ter um paciente, ter um cliente parkinsoniano, que às vezes acredita que seja muito complicado trabalhar, e nessa fase de telefisioterapia, que é uma realidade que a gente está vivendo, você está aqui comigo em distanciamento físico, mas não em distanciamento social. E há alguma realidade que alguns clientes estão em casa agora e não podem deteriorar. O que você pode dar de dica para a gente? Então, primeiro, a gente precisa entender que para a doença de Parkinson não existe o único exercício, né, ou cinesioterapia que nós possamos prescrever. A gente precisa entender que as pessoas com Parkinson, elas precisam ter um tratamento multifacetado, inclusive no aspecto da parte física, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta só trabalhar fortalecimento, porque não adianta só a pessoa manter a sua força. E aí, este trabalho de fortalecimento, conforme você bem disse, ele tem que ser no contexto funcional. Na minha formação, nós tínhamos a formação do stick puxa, né? Que é aquele movimento que é fora de um contexto funcional. Eu posso até trabalhar isso, né? Mas se eu puder trabalhar componente multi-articulação, é melhor, porque isto representa mais o dia a dia do paciente, as atividades que ele faz no seu dia a dia. Ninguém é robotizado, né, que faz um movimento por vez. Nós fazemos um movimento, seja para alcance de um objeto, que invariavelmente envolve diferentes articulações e, consequentemente, diferentes grupos musculares. Então, é importante o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional ele ter esta dimensão, né? Saber quais são as dificuldades funcionais ou as dificuldades de atividades que os pacientes têm, para, a partir daí, do ponto de vista de fortalecimento, pensar em fortalecimento funcional. Perfeito. Isso é importante. Para quê? Para que eu possa saber, depois, avaliando o meu paciente, se ele teve uma melhora nesse desfecho funcional. E aí existem já testes variados que a gente consegue verificar se o paciente funcionalmente está melhor, se está mantido ou se ele deteriorou. Um exemplo, o teste de sentado para o de pé 5 vezes, que é um teste que você tem ali a relação com mobilidade, com força de membro inferior, né, principalmente quadríceps, e eu vou verificar em tempo, né, quantos segundos o paciente faz a transição do sentado para o de pé 5 vezes. Então, se eu quero avaliar se o paciente tem uma melhora nesta função, que é ficar de pé, que todo mundo faz isso, em casa, no trabalho, é uma atividade básica, né? A gente pode trabalhar fortalecimento, contexto funcional, ou eu posso isolar, mas trazer isso para uma realidade também, para uma prática clínica funcional. Que o paciente faça esta atividade também com sobrecarga. Porque se ele me relata que tem dificuldade quando vai ficar de pé, isso para mim já é um indício, né? Então, eu tenho que trabalhar, meu raciocínio clínico é trabalhar com esta lógica de funcionalidade. Ok. Então, e a gente está falando de dopamina, né, Clinton? De recompensa, exatamente, de trazer de volta. E quando a gente faz o pré-teste, treina a função e mostra para o cliente um teste simples como esse, no pós-teste, olha como você estava, olha como você está, isso é de uma gratificação tão grande para o cliente. Clinton, a nossa conversa foi tão boa que a gente já está chegando no fim. Caramba, que rápido. Olha só como está sendo boa. E nesse período de quarentena, como é que está sendo a experiência dos seus clientes, que a maioria não está podendo ter a frequência que estava sendo antes, com a família? Qual a dica que você está dando para o pessoal para suportar e passar bem esse momento? E transfere essa dica para o pessoal que está aqui assistindo a gente.
Então, a gente tem um acompanhamento com o nosso público por WhatsApp. A gente tem um grupo em que todas as pessoas, seus Boa. familiares, cuidadores estão no grupo de WhatsApp, porque é a ferramenta que é mais fácil de manuseio, tá? Uhum. E daí, neste espaço, nesse cenário virtual, a gente faz, então, o telemonitoramento e também a gente faz teleconsulta. Claro, a gente vê qual é a demanda específica, a gente se coloca à disposição para caso algum deles tenha uma necessidade pontual específica, nos chama no privado e a gente faz uma orientação direcionada para a demanda daquela pessoa. E aí, semanalmente, nós oferecemos atividades para que as pessoas possam fazer em casa. Então, são atividades relacionadas à mobilidade, são atividades relacionadas a fortalecimento, Muito bom. são atividades com o apoio do grupo da psicologia, da neuropsicologia, da educação física, da fonoaudiologia, da nutrição, pensando justo nesta atuação multiprofissional. É Muito. desafiador, e a gente, conforme você falou, Renato, e eu sempre questiono esse termo, o distanciamento, ele é físico, não é É isso social, aí. Perfeito. porque as interações sociais, elas estão acontecendo. Então, Uhum. eu não gosto, eu sempre rebato esse termo, porque é um termo impreciso e isso leva a gente a supor que as pessoas não estão se socializando. Não, não é Prova verdade. disso, desse equívoco do termo, é que nós estamos distantes fisicamente, nós dois e todas as Uhum. pessoas que estão acompanhando, e nós estamos nesta interação e integração. Então, Aprendendo, trocando. é importante a gente Uhum. falar que este termo ele é equivocado. O distanciamento é físico, não é um distanciamento social, né? E são vários desafios. Então, no grupo, inclusive, a gente fez e faz uma reflexão. A gente vai entrar na primeira fase de atendimento presencial, mas seguindo um fluxo de trabalho, respeitando todas as diretrizes das secretarias municipal e estadual de saúde, para Uhum. não colocar as pessoas e seus familiares em risco neste momento, né? Que bom, querido. Que bom que esse social a gente não deixou para trás. Que bom que você dedicou esse tempo, essa sua vida a cuidar. Eu acho que é uma jornada que a gente só vai contar no futuro o que a gente viveu aqui. Eu li esses dias o livro sobre a gripe espanhola e a grande gripe e como que o mau direcionamento daquele momento, logo no final da Primeira Grande Guerra, iniciou o gatilho para a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, eu espero que a gente não faça desse momento um momento que a história fale que os humanos desse tempo fizeram algo perverso para o futuro. Então, que a gente se comporte bem, que a história conte bem da gente. Obrigado por esse momento de troca. Gosto muito de ti. Eu também, Renato, te agradeço pela oportunidade de ser assim eu poder iniciar essa atividade remota no Instagram aí contigo, com tua ajuda, teu apoio, e agradecer a todos os membros do GEDOPA, que sem o apoio de cada um deles, o envolvimento de cada um deles, todo esse nosso suporte às pessoas com Parkinson e seus familiares não seria possível. Então, sou eternamente grato a cada um que se envolve, se compromete com a causa. Isso é muito importante, esse comprometimento. E que a gente possa replantar sementes do bem para a gente colher aí bons frutos em um futuro que não há de ser distante, né? Para que a gente retorne esse convívio presencial. Obrigado, Solange. Obrigado, Vilma, por tudo que fizeram pela Neuro. Obrigado, gente, por estarem aqui. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.